paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 42 e versículo de número 9, que vai nos dizer assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós servimos a um Deus, irmãos, que revela o oculto, o profundo e o escondido. Este Deus que nós servimos, irmãos, ele sempre revelou e ele sempre revelará os propósitos dele na terra. Eu quero lhe dizer que não tem nada em oculto, que não tem nada que venha te pegar de surpresa. Se você é uma pessoa que anda com Deus, se você sabe da sua intimidade, se você sabe da sua fidelidade pela misericórdia ao Senhor, pode ter certeza, Deus sempre vai cuidar nos mínimos detalhes de tudo na sua vida. E muitas coisas antes de suceder, Ele mesmo vai te revelar. Deus mesmo vai te mostrar. Deus é um Deus tão perfeito, Deus é um Deus tão amoroso, que Ele não quer que nada nos pegue de surpresa. Tem coisas que estavam armadas, arabaiacanto, arquitetadas e planejadas, mas os céus me trouxe aqui para te falar que Deus é o Deus que revela, que Deus é o Deus que mostra, para dar livramento ao seu povo. Tem revelações que vêm para nossa vida, para que a gente receba da parte dos céus o livramento. Deus já preparou o livramento para você, Deus já preparou o livramento para tua casa, Deus já preparou o livramento para o teu ministério, Deus já preparou o livramento para a tua saúde, Deus já preparou o livramento para a tua empresa, Deus já preparou o livramento para tudo que te pertence. Eu não sei o que o inimigo estava armando, arquitetando ou planejando contra ti, mas eu quero lhe dizer que o laço quebrou e você e os teus estão livres, você e os teus estão recebendo livramento agora da parte de Deus, porque nós servimos a um Deus do profundo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Eu sirvo a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Você vai ver aqui a palavra do Senhor dizendo que as primeiras predições já haviam se cumprido, ou seja, aquilo que Deus já havia revelado já havia acontecido conforme o que Deus havia dito. Porque o nosso Deus, ele não erra alvo, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que algumas promessas, que algumas revelações, que algumas palavras não vão se cumprir. Por quê? Porque nós vemos o tempo passar. E eu vou lhe dizer algo: se tem uma coisa que acaba desmotivando muitas vezes um servo de Deus, mediante a promessa, é o tempo da espera. É quando a pessoa está ali aguardando, não vê nada acontecer, humanamente falando, e pensa que as coisas não vão mudar. E pensa que as coisas não vão ser transformadas. Talvez você está nessa fase. Você está nessa fase achando que nada vai ser transformado, achando que nada vai mudar, porque tem um tempo para acontecer os propósitos de Deus. E quando o tempo vai passando, irmãos, muitas vezes ficamos frustrados. Mas Isaías vai dizer aqui que as primeiras predições já haviam se cumprido. E as novas o Senhor anunciava. O Senhor mostrava antes que suceda, antes que viesse a acontecer, Deus trazia a revelação. Ou seja, Deus não erra alvo. Deus, quando ele fala, irmãos, ele fala de maneira clara. As coisas podem não acontecer no meu e no seu tempo, mas chega um momento em que as coisas de Deus, elas acontecem. Chega um momento em que os propósitos de Deus se cumprem. Os propósitos de Deus determinados para a sua vida vão se cumprir, sim, minha filha. Os propósitos de Deus determinados para o seu ministério vão se cumprir, porque Deus é Deus que revela. Irmã, eu recebi uma palavra de Deus, eu sei que foi de Deus, porque, irmãos, o que é de Deus, Deus testifica. Pode passar o tempo que for, a gente não consegue esquecer. O que é de Deus, meu irmão, Deus revela, Deus confirma, Deus testifica. E Deus me revela aqui, o Espírito Santo me revela que pessoas receberam palavras de Deus mesmo, mas você ainda não viu se cumprir, você pensa que não vai acontecer. Eu quero lhe dizer que o nosso Deus é o Deus que revela e faz acontecer. O nosso Deus é um Deus de revelação e de cumprimento da sua palavra. Irmã, isso está no Antigo Testamento. Você está lendo aí agora que Deus, ele faz as coisas antes de acontecer,
ser reveladas, mas é no Antigo Testamento. Eu quero lhe dizer que no Novo Testamento também, Jesus vai falar sobre a revelação. No livro de Lucas, capítulo de número 8, e versículo de número 17 vai nos dizer assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Você está vendo aqui que Jesus está dizendo, irmãos, que não tem nada que fique em oculto, que nada fica escondido, que o Senhor é o Deus que revela. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus da revelação, é um Deus que mostra toda a verdade, é um Deus que corta os laços e revela pra gente o que estava planejado contra nós, o que estava planejado contra o seu ministério, minha irmã, o que estava planejado contra a sua casa, o que estava planejado contra a sua saúde, meu irmão. Deus está revelando para você e dizendo: não vai te pegar de surpresa, porque eu sou Deus que revelo e desfaço. Deus também revela as coisas boas antes de acontecer. Por quê? Para que quando aconteça, a gente não dê a glória a pessoas ou até mesmo a nossa própria força. Nós temos que dar a glória a Deus. Então Deus revela antes que aconteça, para que quando acontecer a gente venha lembrar: Deus revelou. Deus falou que faria isso acontecer. Deus disse que faria a palavra dele se cumprir. Deus me prometeu este negócio. Isso aqui foi Deus, porque Deus revelou, porque Deus mostrou antes de acontecer. Em Lucas ainda, capítulo de número 12, e versículo de número 2 vai nos dizer assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Você está vendo que no Novo Testamento também fala de revelação, porque o nosso Deus, ele revela, irmãos. O nosso Deus, ele ainda mostra as coisas. Tem muitas pessoas que estão desacreditando que Deus revela. Irmã, porque são tantas coisas que a gente acaba vendo, mas eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que a gente não pode descredibilizar a revelação, porque nós servimos sim a um Deus que revela. Nós servimos sim a um Deus que mostra o oculto, o profundo e o escondido. Nós servimos a um Deus, irmãos, que é onisciente, onipresente, onipotente, que ele sabe de todas as coisas e antes das coisas sucederem, ele revela. Ele mostra no livro de João, capítulo de número 13, e versículo de número 19, vai nos dizer assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Olha Jesus novamente falando. Eu vou revelar para vocês aqui no caso, no contexto dessa palavra, eu vou revelar para vocês quem é Judas. Eu vou revelar para vocês que é um traidor, para que quando aconteça vocês creiam que eu sou, ou seja, vocês creiam que eu revelo. Vocês creiam que eu falo antes de acontecer, que eu sou o verdadeiro Cristo. Você está entendendo, irmãos? Que o nosso Deus, ele gosta que a gente tenha certeza, a confirmação, a testificação daquilo que ele fala. E foi isso que Deus me trouxe aqui para lhe dizer, que há um tempo de confirmações, há um tempo de testificações, de revelações do alto, dos céus, de Deus para a sua vida, que ele mesmo vai fazer acontecer. Meu irmão e minha irmã, antes de você ter uma bênção, Deus vai lhe revelar. Se o inimigo estiver armando ciladas contra ti ou contra os seus, Deus vai te revelar. Eu não sei qual tipo de revelação que Deus vai trazer para a sua história, mas eu quero lhe dizer que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido, e ele, através dessa palavra, me trouxe aqui para lhe dizer que nada te pegará de surpresa. Declare comigo: Deus não vai deixar nada me pegar de surpresa. Deus não vai deixar nada me pegar de surpresa, irmãos. Eu acho lindo a forma que Deus, ele usa para falar conosco. Muitas vezes Deus vai falar em sonhos. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar conosco. Deus vai falar através de visão, dentro da palavra. O Senhor, ele tem as formas dele de falar. É por isso que a gente precisa estar atento. É por isso que nós precisamos estar sensíveis para quando vier as revelações, para quando vier as predições, para quando Deus vier nos revelar as coisas, a gente está ligado e dizer: Deus falou sobre isso, Deus me deu um sinal. Sempre Deus vai dar sinais. É por isso que você tem que pedir ao Senhor para estar atento. Senhor,
me deixa atento. Eu quero perceber quando o Senhor vir falar. Eu quero estar ligado quando o Senhor vier a me revelar. Eu não quero que nada venha me pegar de surpresa, porque, irmãos, tem muitas pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus e isso me pegou de surpresa. Só que muitas vezes, irmãos, Deus vem dando sinais. Às vezes a gente que não quer dar ouvidos, ou a gente que está desapercebido, mas Deus revela. O Senhor mostra, e eu estou conversando com pessoas aqui que de maneira clara Deus vai falar contigo, de maneira tão clara que você vai saber que foi Deus, que você vai saber que a revelação veio dos céus, que a revelação não é dos homens. E não pense você, porque algumas coisas não aconteceram, passaram alguns anos e você ainda não viu acontecer, que elas não acontecerão, até porque as promessas de Deus não têm prazo de validade. Deus tem um tempo para cumprir a palavra dele. Deus tem um tempo para fazer acontecer. E nós precisamos também de discernimento para compreendermos quando Deus nos revelar algo que vai acontecer, ou quando Deus nos revelar algo que é para a gente orar, para que ele venha cortar o laço, algo que estava preparado. Porque tem muita gente que diante das revelações, dos sonhos, diante das visões, acabam ficando muito perturbados, ficam com medo. Mas o Senhor, ele diz para você, você precisa de discernimento. Você tem que entender, você tem que perguntar, Senhor, isso aqui é o que? O Senhor está me revelando que isso vai acontecer? Ou o Senhor está me mostrando para que eu venha orar? Eu vou orar para que esse laço venha a ser cortado, para que esse mal venha a ser desfeito. Nós precisamos, irmãos, ter discernimento. É por isso que tem muita gente perdida nesse mundo. É por isso que tem muita gente que é guiado por todo tipo de vento de doutrina. Todo mundo que chega, que fala alguma coisa, a pessoa vai lá e acredita. Por quê? Falta, meu irmão, de discernimento. Falta de leitura de escritura, leitura de palavra e discernimento espiritual. Porque a gente tem que andar, irmãos, com a graça e com o conhecimento. Não somente com conhecimento, porque não adianta. Nós temos que ter a graça. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo dentro de nós e sabermos manejar os dons que Deus nos entrega, porque senão não adianta. Tem gente que ora para Deus encher de dons. Deus, eu quero ter dons. Deus, eu quero. Deus me usa na revelação. Deus me usa na profecia. Deus me usa. A pessoa começa a falar para Deus o que quer. Só que muitas vezes quando Deus entrega os dons, a pessoa não sabe manejar. Então não adianta você pedir algo que você não sabe manejar, algo que você não sabe usar. Então nós precisamos pedir ao Senhor, meu irmão e minha irmã, que Ele nos ajude, que Ele nos dê estrutura e que Ele também nos dê discernimento para a gente saber o que é do Senhor e o que não é. Mas que Deus revela, Ele revela. O Senhor ainda mostra, irmãos, as coisas profundas antes que suceda. Não para a gente se amedrontar. Eu já contei para vocês aqui, eu já recebi profecias de que, Deus estava cortando o laço de morte contra mim, que tinham preparado algo. Já recebi profecia. E eu lembro muito bem, irmãos, que muitas vezes eu não me amedrontei, porque eu sabia que Deus estava no controle. Eu orava ao Senhor. Eu sabia que aquilo que estava sendo revelado era para que o laço fosse quebrado. E realmente o laço foi quebrado. Então você precisa ter o discernimento. Quando Deus lhe revelar alguma coisa preparada contra ti, quando Deus te mostrar, porque tem pessoas que às vezes sonham, tem pessoas que às vezes sentem e o Espírito Santo testifica. Às vezes Deus usa alguém, usa um vídeo, usa uma palavra, usa alguém na igreja, usa uma palavra ministrada e você entende, tem alguma coisa preparada contra mim. E tem pessoas que se desesperam, começam a se amedrontar. Só que você não tem que fazer isso, você tem que se posicionar. Se posicionar muitas vezes com jejum, se posicionar muitas vezes com oração, se posicionar e não deixar com que o medo venha tomar conta de você. Porque se Deus está te revelando, é sinal de que Ele quer cortar o laço. É sinal de que Ele quer desfazer, é sinal de que Ele não quer que aquele mal te pegue de surpresa. E as coisas boas também, irmãos, Deus revela antes de acontecer, para que a glória seja inteiramente dele, para que a gente entenda, eu cheguei até aqui, mas Deus me revelou há anos atrás, foi Ele que falou comigo, foi Ele que disse que eu chegaria, então toda a glória é dele, foi Ele quem falou que eu iria viver este propósito, então toda a honra é dele. Que possamos, irmãos, colocar o nosso Deus em primeiro lugar sempre, sabendo que Ele revela as coisas tanto ruins que iam acontecer, como as coisas boas também, porque Ele é o Deus da revelação, porque Ele conhece, meu irmão, o que vai acontecer no nosso amanhã. Nós estamos limitados ao hoje. Se a gente quiser sair daqui agora
para ir pro amanhã ou pro depois, a gente não consegue. Muitas vezes as pessoas ficam com crise de ansiedade. Por quê? Porque querem resolver as coisas do amanhã. Daqui a 1 hora, 2 horas, você não pode fazer nada. O que você tem que fazer é confiar no Senhor. Deus está chamando pessoas aqui a confiar nele, porque ele é dono de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. E pare de ansiedade. Nada vai te pegar de surpresa. Ore para que Deus corte os laços malignos preparados que ele tem revelado contra você e contra os teus. Tenha fé. Na verdade, Deus, ele fala claramente comigo, o Espírito Santo, que pessoas aqui precisam exercitar a fé, porque não adianta, meu irmão e minha irmã, você crer na palavra naquele momento, mas depois você ficar com medo, dar lugar ao medo e tirar a fé do lugar. Não, você tem que dar lugar à fé e dizer: o meu Deus já quebrou, o meu Deus já anulou, o meu Deus está na frente, ele está repreendendo todo o mal. E aquilo que for para acontecer, meu irmão e minha irmã, Deus, ele sempre te prepara, Deus, ele sempre te revela antes, e até as bênçãos mesmo Deus mostra. Deus, através dessa palavra, está conversando, palestrando com pessoas que muitas vezes ficam confusas diante das revelações, muitas vezes ficam sem entender porque algumas coisas não aconteceram ainda. Entendam de uma vez por todas, coloque isso na sua mente: o tempo é de Deus, não é nosso. Muitas vezes nos frustramos porque nós queremos datar a promessa de Deus, nós queremos dizer que Deus tem que fazer naquele momento, só que Deus tem um tempo para todas as coisas, Deus tem um tempo para todo propósito. Se ainda não aconteceu algumas coisas na sua vida, é porque Deus está lhe preparando, não é porque Deus errou o endereço, não é porque Deus não vai cumprir na sua história, não é porque a pessoa que revelou para você errou, não, é porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que trabalha no tempo dele. Eu sirvo a um Deus que trabalha no tempo dele. Aqui você vai ver que as primeiras predições já haviam se cumprido e as novas o Senhor anunciava. Antes que sucedesse, o Senhor faria o seu povo ouvir. Assim Deus, ele faz contigo. Ele já cumpriu muita coisa. Existem muitas promessas de Deus, muitas palavras. Você já tem experiências com Deus, você sabe do que Deus está falando. Existem muitas palavras que Deus já cumpriu na sua vida, muitas coisas que Deus já fez acontecer para a glória dele, e ele vai trazer revelações de coisas futuras que ainda vão acontecer, mas antes de acontecer, ele vai te revelar, ele vai te preparar e ele vai mostrar para você que ele está no controle de todas as coisas. Nós servimos a um Deus da revelação? Sim. Nós servimos a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, do Antigo ao Novo Testamento, meu irmão e minha irmã. De Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos ver a revelação de Deus. A revelação de Deus. Deus ainda fala com o seu povo e a revelação dele ainda está ativa no meio do seu povo. O que necessita, irmãos, é que a gente venha acreditar. O que precisa é que a gente venha ter fé e acreditar naquilo que Deus revela, porque ele ainda revela o oculto, o profundo e o escondido. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, por esta fidelidade, meu Deus, Senhor, pelas tuas revelações, porque o Senhor é Deus que ainda fala, Pai, através de revelações. As coisas só acontecem no teu tempo, meu Senhor, porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Não adianta a gente querer se antecipar, não adianta a gente querer ficar ansioso, Pai, porque tudo só vai acontecer no teu tempo. Mas eu agradeço, meu Deus, agradeço ao Senhor, porque o Senhor não vai deixar nada pegar os teus filhos de surpresa. O Senhor irá revelar muitas coisas que estavam preparadas. O Senhor vai mostrar para que o Senhor venha cortar o laço, para que os teus filhos entrem em jejum, entrem em oração, leve as coisas do alto a sério, meu Deus amado, porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Muitas vezes ficamos esmurecidos, ficamos cansados, Pai. Muitas vezes não queremos orar como deveríamos orar, mas o inimigo não para, e por isso o Senhor revela para que a gente se posicione. Pessoas aqui vão receber revelações profundas, meu Deus. O Senhor vai mostrar aquilo que estava preparado, mas é para que eles se levantem para orar, é para que eles se levantem para se fortalecer e o laço seja quebrado. Deus, o Senhor também vai revelar as coisas boas que sucederão, para que quando acontecer essa pessoa, para esse meu irmão e minha irmã, venha dar a glória ao Senhor, venha dizer: Deus me revelou e foi Ele quem fez da minha vida, foi Ele quem abriu a porta, foi Ele quem curou, foi Ele que quebrou o laço, porque Tu és um Deus, Pai, de revelação. Não deixa o Teu povo esquecer, Pai, que de Gênesis a Apocalipse o Senhor revelou e continua revelando.
Até os dias de hoje, o Senhor continua mostrando e direcionando a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas, meu Pai. Não deixa ninguém nos enganar, nos dá discernimento, Pai, de espíritos, nos mostra, Pai, aquilo que é do Senhor e o que não é. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, meu Senhor, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Pai, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Deus, obrigada por esta palavra, que possamos crer que o Senhor continua revelando o oculto, profundo e o escondido para o teu povo e desfazendo os laços preparados contra nós. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus continua revelando a vontade dele para o seu povo. E Deus vai começar a revelar para você o oculto, profundo e o escondido. Não duvide das revelações. Não duvide da palavra do Senhor. Porque Deus, ele é fiel, meu irmão e minha irmã. E no tempo dele, ele cumpre aquilo que ele revela. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.